Iniciamos o segundo bloco no programa Entofata, aqui na TV Beltrão, conversando com o Fernando Sampaio. Estamos falando com o professor sobre o continente africano. Professor Fernando, no bloco anterior nós relatávamos, né, que o índice de analfabetismo no continente africano é 40%. Se não tem educação, não tem saúde. E a AIDS é lastrado enorme nesse continente, tanto que se cogita na metade dessa década morrer em torno de 22 milhões de pessoas, 200 vezes mais daqueles que morreram através da bomba atômica em Hiroshima. O que o senhor tem para dizer nessa questão? Há algum estudo para melhorar a questão da saúde e saneamento básico e assim por diante no continente africano? Sim, olha, sempre que a gente fala, né, dessa questão da educação, é uma importância muito grande da gente entender isso, né? Há um ditado que diz que enquanto o leão não souber escrever, a história sempre é contada pelo caçador. Então, a educação e os povos africanos poderem contar a sua história, uma história que foi marcada por essa dominação estrangeira, é importantíssimo para a gente conseguir ver outros problemas maiores. Entre eles, hoje, o problema da imensa pobreza, né, e do grande, o que a gente vai chamar, né, do grande cinturão de doenças que tem na África. Para se dar uma ideia, né, a gente tem hoje 24,7 milhões de pessoas com AIDS no continente, 2,1 milhões de mortos com AIDS, 500 mil pessoas morreram com tuberculose, coisa que praticamente já não se morre mais no restante do mundo. 900 mil pessoas morreram com malária, coisa que praticamente é uma doença, nos países desenvolvidos, uma doença que praticamente não existe mais. Com todos esses números da AIDS, apenas 23% tem tratamento. A gente viu alguns números aí, né, o número de médicos por 100 mil habitantes. Imagina o que é você ter uma população com 30%, 40% de adultos com AIDS e você ter 2 ou 3 médicos por 100 mil habitantes. Agora, professor Fernando, por que de uma situação dessa? Os governantes não conseguem ter uma visão abrangente, não tem recursos econômicos para combater isso, não tem interesse de se combater isso? Por que os números da saúde no continente africano são tão ruins? Olha, a gente tem alguns problemas que são problemas estruturais, né? Como existe uma diversidade grande, não daria para a gente falar não há o interesse em todos. Lógico que todo governante, por mais que seja corrupto, igual foi o Mobutu Sese Seko, existe o interesse que, olha, nossa população não pode morrer dessa forma. Mas a gente tem na África ainda um problema seríssimo com as guerras civis, financiadas muitas vezes por grandes corporações internacionais. Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos, as empresas americanas, por exemplo. Nós temos uma presença muito grande de culturas tradicionais que, por exemplo, você tem alguns países na África que eles entendem que a AIDS é uma doença grave, mas que a cura dessa doença está em você fazer sexo com uma virgem, que aí você não tem, que essa doença passa. O que acontece em alguns países, e é alarmante isso, é que, para você ter certeza que é virgem, o recém-nascido é aquele que é certo. Portanto, o estupro de recém-nascidos em alguns países, por conta da AIDS, é muito grande. Então, a gente tem algumas questões que são questões muito estruturais. Falta de recurso, falta de uma política mais austera, o roubo das riquezas. Quando a gente fala de governos corruptos, a gente tem que lembrar de empresas corruptoras, não só falar dos governos corruptos. Então, a gente tem essa ideia de países da África com problemas seríssimos, fome, doenças, e daqueles que estão roubando seus recursos. O senhor colocou uma situação aí bastante interessante para analisar. Empresas que têm interesse e financiam guerras civis. A África do Sul é uma boa fonte de matéria-prima, material, mineral e vegetal. Isso que desperta essa cobiça, esse interesse dessas empresas financiarem essa guerra para poder, digamos, de alguma forma manipular essa riqueza? Sim, você tem hoje, as principais guerras civis, elas vão estar sendo financiadas com dinheiro de diamantes. Por quê? Vamos dizer, você pegar a comparação com um poço de petróleo, você pegar meia dúzia de pessoas armadas e pegar um poço de petróleo, você não consegue tirar o petróleo, mas você consegue tirar o diamante.
porque boa parte das minas de diamantes elas estão para fora. Você consegue retirar diamante no aluvião dos rios. Portanto, um pequeno grupo armado, ele vai lá, toma conta do diamante. Mas o diamante, você encher a mão de diamantes e botar no bolso, você tem uma fortuna em recursos. Facilidade de transporte. Uma facilidade muito grande. E o valor agregado. E ora, quem comanda o diamante no mundo? O diamante no mundo é comandado pelas empresas holandesas, na Antuérpia, e algumas empresas em Israel que vão fazer o polimento e a distribuição do diamante. Ou seja, todo diamante, que se diz, né, os diamantes de sangue que saem da África vão passar por essas empresas. E tanto que a empresa construtora Odebrecht tem setores do continente africano que ela é sócia do governo em postos de gasolinas, redes de supermercados, sócia com o governo. Então, qual é o interesse da Odebrecht com o governo? A riqueza mineral. A riqueza mineral. Mas, professor, o senhor falava num fato aqui, nas crentices, nas crenças do povo do continente africano. 40% tem a crença muçulmana, 15% católico. E os demais? Mas a gente vai ter ainda na África uma presença grande, né, de religiões animistas, de religiões, de crenças tribais, que, lógico, a gente, vamos dizer, a nossa cultura cristã, a gente tem aquele costume feio de falar que tudo que o outro acredita é crença e que só a nossa é a religião, é a verdadeira religião. Mas então, tentando não ter essa diferença, vamos dizer, do que é crença, do que é religião, vamos colocar que todas são crenças, né? A gente vai ter esse animismo, uma diversidade muito grande em alguns países. Mas, de fato, hoje, o que predomina é o islamismo. O Che sofreu com essas crenças? Sim, o Che Guevara conta uma história nos seus diários de guerrilha que ele tinha na guerrilha, quando ele participou na guerrilha em Angola, que muitos dos guerrilheiros que iam com ele, os guerrilheiros angolanos, eles matavam uma galinha e se banhavam em sangue, porque eles tinham que ir para a guerra com o corpo fechado. E era essa a forma de se ter o corpo fechado, era se banhar com o sangue de um animal. Agora, a África, nós já falamos aí que na saúde precária a situação, em regra, quase todos os países do continente. Questão de educação também é um dos maiores índices de analfabetismo, Madruga, 40%. na África do Sul. Não precisa nem falar, então, questão ambiental deve ser um caos, né? Um país que tem uma grande área de vegetação, não há respeito algum com relação à proteção do meio ambiente. Mas essa pergunta do Adier, professor, o senhor responde no terceiro bloco. Voltamos logo em seguida.